Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larry Vidica e nós estamos aqui pelo canal Pelos Caminhos da História. Hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre a cidadania, conquista do povo brasileiro. Na aula de hoje nós falaremos de conquistas que o povo brasileiro tem a partir do movimento Diretas Já. O movimento Diretas Já, de 1985, que tem início em São Paulo no ano de 1985, foi assunto da nossa primeira aula. Nós encerramos a nossa primeira aula falando sobre isso. Então, a Constituição Federal de 1988. No ano de 1988, é promulgada a chamada Constituição Cidadã. Por que ela tem esse nome? Porque nessa Constituição são assegurados inúmeros direitos do cidadão, do povo brasileiro, garantindo cidadania ao povo brasileiro. Por isso, Constituição Cidadã. Os pontos mais importantes dessa Constituição, que vigora até os dias de hoje, vale ressaltar, são, primeiro, a forma de governo. O Brasil passa a ser governado por uma república presidencialista. Segundo, as eleições, as eleições passaram a ser diretas para presidente, governadores e prefeitos, ou seja, o povo passa a ter o direito de escolher seus presidentes, seus governadores, seus prefeitos, o poder legislativo como um todo, o povo passa a ter o direito de votar. Terceiro, o voto, propriamente dito. O voto passa a ser obrigatório para brasileiros maiores de 18 e menores de 70 anos e facultativo para maiores de 70 anos e para jovens com 16 e 17 anos de idade. Quarto ponto importante, os povos indígenas, eles obtiveram o direito a possuir terra, a posse da terra que tradicionalmente era ocupada por eles. Quinto ponto, as relações raciais. Passa a ser crime o racismo no Brasil, Os crimes de racismo passaram a ser punidos com prisão e com indenizações. O Estatuto da Criança e do Adolescente também é outra grande conquista da Constituição Cidadã, da Constituição de 1988. Perante esse estatuto, que está contido na nossa Constituição de 1988, a criança é considerada de 0 a 12 anos de idade, o adolescente de 12 a 18 anos de idade, o adulto é a pessoa com mais de 18 anos de idade. Então, isso é estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz parte da nossa Constituição em vigor. Alguns direitos das crianças e dos adolescentes que são assegurados pelo Estatuto. Muito importante isso. Primeiro, a criança e o adolescente têm direito à vida e à saúde. Esses direitos acompanham a criança antes e depois do nascimento e devem ser garantidos, primeiro, pelos pais e pela rede pública, pela saúde pública, pelo governo que garante a saúde pública do nosso país. Segundo direito do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecido pelo Estatuto, o direito à liberdade. As crianças podem dizer o que pensam, sabiam disso? Toda criança pode dizer o que pensam e toda criança pode seguir a religião que quiser. Não é porque ela é criança que ela é obrigada a seguir a religião dos pais. A gente sabe que isso é uma consequência, que seguir a religião dos pais
É algo muito comum. Mas se a criança se negar, ela tem esse direito de seguir a religião que ela quiser. Terceiro, o direito à convivência familiar e comunitária. As crianças têm direito de conviver com a família e com a comunidade a qual são inseridas, sem serem expostas a tratamentos desumanos, abusivos ou violentos, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito social. Quarto, o direito à família. Os pais devem sustentar e educar seus filhos menores, de sangue ou adotados. Quinto, direito à educação. Toda criança tem direito a uma creche e a uma escola perto de sua casa. A gente sabe que isso nem sempre acontece da forma com que a lei estabelece, mas é um direito. A educação pública é responsabilidade do governo. E a partir do momento que o governo mantém uma educação pública, passa também a ser responsabilidade dos pais garantirem que os seus filhos frequentem a escola da forma adequada. Sexto, o direito de ser criança. A criança e o adolescente só podem trabalhar com menos de 14 anos na condição de jovem aprendiz. Esse trabalho não pode, de maneira alguma, atrapalhar os estudos. A criança que trabalha como jovem aprendiz, ela tem também que estudar e garantir que esse estudo seja de qualidade. E a criança também tem que brincar. Trabalhar também não pode atrapalhar a criança de brincar, porque são direitos que a criança tem de estudar, mas também o direito de brincar. É a garantia de que a criança seja verdadeiramente criança. Outra grande contribuição da Constituição Cidadã de 1988 é o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso foi aprovado no Brasil no ano de 2003. Olha quanto tempo que demorou. A Constituição foi promulgada em 1988, mas o Estatuto do Idoso só passou a fazer parte da Constituição no ano de 2003. Muito tempo para que o idoso seja visto como um cidadão de direitos, que tem direitos, né? É considerado idoso no Brasil o cidadão acima de 60 anos de idade. Até 60 anos é adulto. De 60 anos acima, a pessoa passa a ser considerada como um idoso. E aí, pessoal, vamos falar aqui de alguns direitos que os idosos adquiriram por meio do Estatuto do Idoso. Primeiro, direito à saúde. É direito do idoso receber gratuitamente remédios, principalmente os de uso permanente, como hipertensão e diabetes. Então, a saúde pública, o governo, o Estado tem que garantir medicamentos gratuitamente para os idosos, para as pessoas acima de 60 anos, principalmente aqueles remédios de uso permanente. Muito comum, né? Pessoas acima de 60 anos com pressão alta, fazendo uso de remédios de hipertensão ou com diabetes, com a glicose alta, tendo que tomar remédios para diabetes. E esses remédios têm que ser garantidos pela saúde pública do seu município, do seu estado, né? Direito do idoso, isso estabelecido no Estatuto. É direito também do idoso o transporte, definido no Estatuto. É direito do idoso viajar gratuitamente nos transportes coletivos públicos, como ônibus, como trem, como metrô, por exemplo, né? O idoso tem o direito, comprovando ser acima de 60 anos, ele tem o direito a adquirir uma carteirinha que dá a ele a possibilidade de usar o transporte gratuitamente, o transporte, né, coletivo público gratuitamente. É direito do idoso estabelecido pelo Estatuto a prioridade, ou seja, o idoso tem direito
a atendimento preferencial em hospitais, em bancos, em escolas. Outro direito estabelecido ao idoso no Estatuto é o direito à cultura. O idoso tem direito a 50% de desconto nos eventos culturais. Como, por exemplo, o idoso tem direito a 50% de desconto no cinema, nas entradas do cinema, de teatros, de concertos, de atividades esportivas ou atividades de lazer. É direito do idoso ter esse desconto de 50% no ingresso. Quinto, é estabelecido ao idoso pelo Estatuto ser bem tratado. Nenhum idoso pode sofrer maus tratos ou discriminação de qualquer tipo. Sexto direito, ser bem cuidado. O abandono de idosos em hospitais ou casas de saúde por parte da família é crime sujeito à prisão de até 6 meses e ao pagamento de multa. Então, vocês viram que a Constituição de 1988 garantiu ao cidadão brasileiro inúmeros direitos. Citei aqui o caso das crianças e adolescentes e o caso dos idosos, que possuem estatutos próprios dentro dessa Constituição. Ela foi uma vitória da cidadania brasileira, vale ressaltar. Por isso, ela recebe o nome de Constituição Cidadã. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês façam inscrição de vocês aí no nosso canal, que aperte o sininho de notificação para sempre que nós postarmos algum conteúdo novo aqui no canal, você ser notificado desse conteúdo. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço, um grande beijo. Fui!